Luciano, boa tarde. Luciano, quando eu comecei a fazer inglês, eu tinha bastante dúvida sobre os pronomes. Às vezes estava escrevendo algum texto e qual pronome relacionar naquele texto enquanto você está falando de alguma outra pessoa que não está ali naquele momento. E eu sei que agora essa dúvida já passou, mas pode ser dúvida de alguns alunos ou de outras pessoas. Eu acho que seria legal um vídeo falando sobre esse assunto. Valeu, obrigada. Olá, Paula, tudo bem? Obrigado novamente por mais uma pergunta. Esse assunto é interessante porque, apesar de ele ser básico, ele acaba causando bastante confusão para quem está começando a estudar e, às vezes, até o pessoal carrega essas dúvidas, né? Então é sempre bom esclarecer tudo isso. Então vamos lá, temos uma tabela aqui de pronomes que a gente está organizando, mais simples, tá? Com 4 tipos de pronomes diferentes, os mais usados. Muito bem, quais são eles? Que tipos que ele tem? A nossa estratégia aqui é montar a tabela de acordo com os nomes que eles têm e determinar o posicionamento deles nas frases, em relação ao verbo, em relação a substantivos, né? Então vamos aos nomes. Nós temos o personal pronoun, né, o pronome pessoal. Temos os pronomes, o objective pronoun, o adjective pronoun e o possessive pronoun. Você vai verificar que em alguns materiais, esses dois últimos aqui são chamados às vezes de adjective possessive e depois possessive pronoun, né? Aqui a gente está simplificando para ficar bem claro e bem diferente um do outro, para não termos dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a função de cada um deles, né? A primeira coisa que tem que pensar é isso. Para a gente determinar qual é a função de cada um deles, olha, eu vou colocar uma frase aqui, super simples, a frase talvez uma das mais conhecidas que existem, né? Com a palavra love. Qual que é a frase que todo mundo conhece com a palavra love? Ela não é assim, ó. I love you. Não é isso? É uma frase que tem 3 palavras e 2 delas são pronomes. E aí, que tipo de pronome que a gente está utilizando? Aquele I que está ali, ele é um dos personal pronouns, né? Um dos pessoais. Por que ele é um pronome pessoal? É dessa pessoa que surge a ação. A ação parte dela. E todo mundo já conhece também, né? Aquela lista que se estuda na escola, I am, you are, você está estudando o verbo to be, né? Então vamos lá. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, esses pronomes podem ser substituídos, serem colocados aonde está ali no laranjinha, né, na frase. Então, eu posso falar I love you, you love you, he loves you, she loves you, it loves you, we love you, you love you, they love you. Ou seja, antes do verbo, o love parte dessa pessoa. E aí tá ali em verdinho o you, porque naquela posição que vem depois do verbo é justamente o alvo, é o objetivo daquele verbo, né? É o alvo dele, por isso que ele se chama objective. Então, o tipo de pronome que vem depois do verbo é o objective, no caso é o you, ou seja, se a gente for comparar as tabelas, o you que era do personal continua sendo o you do objective, né? Mas como é que ficariam os outros? Por exemplo, como é que eu poderia falar o equivalente a I, eu, né? Como é que eu falaria isso? Né? Por exemplo, she loves me, I love you. You love him. You love her. You love it. I love us. They love us.
I love you, agora no plural. I love them. Então, a posição do objective pronoun é depois do verbo. Você tem que identificá-lo como o alvo daquela ação, tá ok? Aí, tem uma outra situação, uma outra frasezinha que a gente pode já deixar de exemplo para preencher a tabela do adjective e do possessive, né? Bom, o pronome chama adjective, quer dizer, além dele mostrar posse, né, como eu disse em algumas gramáticas, tá, a gente encontra ele chamado de possessive adjective. Ele, além de mostrar uma posse, ele mostra uma qualidade de algo. Então, ele como um adjetivo, então, né, como você sabe, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, nessa frase que temos aqui, this is book, eu poderia colocar esse pronome adjetivo. Por exemplo, this is my book. Esse é meu livro. Muito bem. Para que serve o possessive? O possessive serve para a gente substituir o substantivo. Ele mostra a quem pertence aquele objeto. Então, de certa forma, ele tem a mesma função do adjective pronoun, só que eu não preciso repetir o substantivo, não preciso, nesse caso aqui, repetir o book. Por exemplo, eu posso, ao invés de falar assim, this is my book, that is your book, eu vou tirar o book e vou colocar um pronome possessivo ali que vai me dizer que vai repetir o substantivo, né, com essa função. Vamos ver como é que fica essa frase então. This is my book. That is yours. Então, that is yours, eu não preciso repetir o book, porque o yours está me indicando o livro ali, de quem pertence, a quem pertence o livro, né? This is my book. That is yours. Esse é meu livro, aquele é o seu. Ok? Então como é que fica? Vamos tentar substituir agora. This is my book. This is your book. This is his book. This is her book. This is its book. This is our book. This is your book. E this is their book. Muito bem. E agora como é que eu faço para montar a tabela do possessive? Então eu falo assim, por exemplo, esse é o seu livro, aquele é o meu. Como é que eu falaria aquele é o meu? Ele é o meu. Mine. This is your book. That is mine. That is yours. That is his. That is hers. That is its. That is ours. That is yours. That is theirs. Muito bem. A tabela tá aqui completa, né? E o posicionamento de cada um deles em relação às frases. Essa é a imagem que a gente tem que construir sempre que pensar em pronomes, tá bom? E aí, eu recomendo que você refaça a tabela do começo, tentando lembrar dessas duas frases. I love you, this is my book, that is yours. Tá? E, assim, para brincar um pouco com isso, você pode olhar o que está acontecendo, as transformações de cada tipo de pronome quando ele se transforma no outro tipo de pronome, né? Olha o I, de I, depois ele vira me, depois my, depois mine. Aí o you, your, yours. He, him, his. Às vezes repete, né? Às vezes muda um pouquinho, coloca um S. Você pode brincar com isso, por exemplo, olha, você vê que o último ali tá cheio de S. Yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. É muito parecido com o anterior, né? Ó. De your virou yours. De his
Então, ó, de your virou yours, colocou o S. De his já tem o S, então fica igual, his. O her não tem, colocou, ó, hers. O its já tem, não precisa repetir. Its. Our virou ours, coloquei o S. Your, yours, o their, theirs. Então, assim, é sempre importante a gente manipular sempre tudo isso, verificar sempre na hora que você está consumindo se você compreendeu que tipo de pronome que é e se você consegue visualizar isso nessa tabela. E é sempre bom ter ela por perto. Mas mais importante do que isso é você tentar montar a tabela a qualquer momento. Tira um papel e tenta montar ela através dessas frases, tá? Com isso você faz 2, 3 vezes isso e já consegue memorizar. E é isso, agora é só ler bastante, ouvir bastante, consumir bastante e verificar todos esses pronomes sendo utilizados, tá bom? Obrigado!